Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Gente, vamos começar orando. É um prazer ter vocês aqui. Para quem está no YouTube, né, assistindo no YouTube, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, que isso ajuda a levar a mensagem para mais pessoas. Amém? E vamos pessoa a pessoa, ajudar outras pessoas a serem edificadas e serem abençoadas com essa mensagem. Amém? Vamos orar então para começar. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento contigo, Senhor, esse momento de conversar contigo, de aprendermos juntos, Senhor. Eu não sei quem são as pessoas que estão do outro lado ouvindo ou assistindo, meu Pai, mas eu creio que o Senhor está colocando cada uma nesse lugar, nesse momento, para poder ouvir essa mensagem e ser edificado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui todos ouvindo e participando desse momento, Senhor. Fale conosco, nos ajude, nos edifique, Senhor. Que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado. Para sempre, meu Pai. Amém. Amém, gente. Vamos abrir em Colossenses 3:18. Colossenses 3:18. Deixa eu dar uma ajustada na câmera aqui. Isso. Amém? A palavra de Deus fala o seguinte: Esposa, sede submissas a a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Filho, obedecei os vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoquei os vossos filhos à ira, para que não sejam desencorajados. Servo, obedecei em todas as coisas os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor receberei a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Mas quem faz o errado recebe pelo erro que fez. Não há acepção de pessoas. Amém, irmãos? Essa parte de Colossenses é uma parte que muitas das vezes as pessoas só leem metade, né? Ela não lê por completo. É aquele tipo de texto, gente, que o povo gosta de ler o que convém, né? É aquele tipo de texto que o povo vai ler aquilo que defende o lado deles, né? Mas a palavra de Deus não pode ser escolhida qual parte você quer ler, né? A palavra de Deus é por completo, é tudo que você tem que ler e obedecer, não é só uma parte que te agrada, né? A gente não tem essa liberdade de escolher qual das palavras que Deus escreveu é que vai edificar a nossa vida. Com isso dito, a primeira parte fala sobre família. Nós temos 4 versículos só falando de família. E como em uma ordem de prioridade, as primeiras coisas ditas é sobre o relacionamento entre marido e mulher. Mas por que por ordem de prioridade? Hoje em dia, no mundo, gente, fora da Bíblia, quando você pergunta para uma pessoa qual que é a pessoa mais importante da sua vida, muito dificilmente um homem casado, uma mulher casada vai falar que é a esposa ou marido. Mas segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo isso aqui, nosso código de conduta, a pessoa mais importante da vida de uma pessoa casada é o cônjuge. E habilmente sobre família, falando de família, a primeira coisa que a Bíblia fala é do relacionamento de marido e mulher, né? Porque é o mais importante. Depois vem os filhos. Mas o mais importante
É o marido e a mulher. Aqui tem um detalhe, fala, esposa, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Submissa quer dizer sob missão, sob a mesma missão. É isso que quer dizer. Não é um nível de superioridade e inferioridade. Como, por exemplo, pensar num exemplo, Jesus ensinava muito por parábolas, né? Porque ajuda na compreensão. Pensando num exemplo, gente, é como se você tivesse numa empresa, por exemplo, você tem um chefe, né? Você tem um supervisor, você tem um gerente, aquela pessoa que está acima de você. Mas não necessariamente aquela pessoa é melhor que você. É que na hierarquia daquela empresa, aquela pessoa foi colocada num patamar de maior responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha lá em Gênesis, quando você olha lá na palavra de Deus, lá no início, é um detalhe que muita gente perde. Quando a Eva come o fruto proibido, ela não foi punida na hora. Parou, pode voltar lá, lê lá. Pode pausar o vídeo e voltar lá, você vai ver. Ela não foi punida na hora que comeu. A punição pelo pecado só veio no momento que Adão mordeu da fruta. Porque até então podia haver livramento para a humanidade do pecado se Adão tivesse mantido o foco na missão dele, que era servir a Deus. Entendeu? Então, ao homem, como aqui diz, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com ela. A Bíblia também fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu na cruz pela igreja. Cristo se entregou para ser morto, dilacerado por nós. E com essa mesma convicção de morrer e se entregar para ser torturado e morto é a forma que o marido deve amar a esposa. E é também a forma como ele deve se comportar, tratar e cuidar da esposa. Não é autoritarismo, né? Como muita gente diz. É por isso que eu falei que esse texto é aqueles textos que o povo gosta de só ler a parte que lhe convém, né? Mais pra frente, fala do relacionamento entre pai e filho. Também outra parte que o povo gosta de ler somente a parte que lhe convém, né? Aqui fala, filho, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isso é agradável a Deus. E muitos pais para aí, né? Não fala da outra parte. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. Gente, os filhos devem obediência aos pais. Por que a Bíblia pede para... Tem vários motivos, né? Mas o principal muitas das vezes o pai, a figura paterna, e a mãe, a figura materna, representa para o filho Deus. O pai sendo Deus Pai e a mãe o Espírito Santo. É uma noção que muitas das vezes a gente não se atenta, que a visão que os filhos vão ter de Deus, a visão que os filhos vão ter do Espírito Santo de Deus vai depender da visão que ele tem dos pais. Então, se os filhos não são obedientes aos pais, como que eles serão obedientes a Deus? Porque convenhamos, gente, entre nós, o filho vê o pai, assim, cara a cara, todo dia, tem convivência diária. Ele não nasce salvo, ele não nasce com um pé já no céu, mesmo se os pais forem, eles nascem condenados. A tendência dele, como de todo mundo, todos nós, é ir para o pecado, é se afastar de Deus.
Você não tem um exemplo em casa dos pais ensinando obediência a Deus e obediência aos mandamentos de Deus e amar a Deus. Se os pais nos dão um exemplo de um comportamento que Deus ficaria feliz, é isso que tem que ser. Deus fala, é isso, é assim que tem que se comportar. Se os pais não têm esse tipo de comportamento, ou buscam ter esse tipo de comportamento, como que eles vão mostrar algo que os filhos se espelham? Como que os filhos vão querer ser iguais aos pais? Ou vão querer se aproximar de Deus sequer, se os pais não dão um bom exemplo dentro de casa, dentro das quatro paredes? Porque é muito fácil, gente. Muito fácil. Aqui nessa câmera aqui, ó, me filmando, é muito fácil todo mundo ser bonzinho. Ser maravilhoso, ser divino. Mas desliga a câmera e tira todo mundo desconhecido de casa. Vamos ver se a pessoa mantém aquele mesmo tipo de comportamento quando ninguém está vendo. Mas Deus está. E os filhos também estão observando e vendo. Por isso que Paulo fala também: pais, não provoquei os vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. É desencorajado de quê, gente? É desencorajado de procurar emprego? É desencorajado de socializar? É desencorajado de seguir o Evangelho e buscar a Deus. Muita gente quer cargo na igreja, muita gente quer ser do louvor da igreja, muita gente quer ser pastor, ser líder da igreja. Mas do que adianta você ir lá para fora, se dentro de casa você não dá um bom exemplo, se os seus filhos não são salvos? Se seus filhos estão tudo indo para o inferno, a verdade é essa, é dura. Mas você quer parecer bem para a sociedade, mas dentro da sua casa ninguém é salvo. Do que adianta, né? E mais para frente, gente, o apóstolo Paulo fala de outro aspecto, sobre trabalho. Sobre trabalho. O apóstolo Paulo fala: obedecei todas as coisas aos vossos senhores, segundo a carne. Também é outra parte que diz sobre obediência. Obediência. Aí eu continuo a última conversa. Se os filhos não aprenderem em casa a obedecer, eles vão obedecer aos senhores da carne, os senhores aqui na carne, os chefes, o chefe da empresa, o policial na rua, que é uma autoridade, as pessoas de autoridade ao redor. Ele vai obedecer se não aprender o exemplo da autoridade mais próxima dele, que é o pai? Né, gente? É um texto provocativo, um texto que faz a gente refletir. Esse vídeo está sendo provocativo. Eu estou falando coisas para você refletir, olhar para si mesmo, olhar para a sua própria vida e ver se o seu comportamento condiz com o que está escrito na palavra. Às vezes Deus me colocou nessa posição para isso, gente. Para te ajudar a refletir a imagem de Cristo verdadeiramente. E tudo começa, gente, dentro de quatro paredes. Sendo um bom exemplo dentro de casa, como aqui começou falando de família, e depois sendo um bom exemplo no seu serviço. Para o povo olhar para você e ver Cristo no seu trabalho. Que as autoridades todas ao teu redor, as autoridades fora da sua casa, olhem para você e vejam Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar então para concluir. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por essa palavra abençoada. Que cada coisa que foi dita aqui, Senhor, seja plantado no coração e na mente. Que seja algo enraizado na alma, enraizado no espírito. Para que as pessoas pensam e reflitam e passam a viver um evangelho verdadeiro dentro de casa. Que os maridos amem verdadeiramente as esposas, que as esposas amem verdadeiramente os maridos e sejam submissos sob a mesma missão do marido. Que o marido saiba qual que é a missão dele nessa terra, para a esposa ser submissa. Que os filhos sejam obedientes e que os pais reflitam a Cristo para os filhos, reflitam a Ti, Senhor. E que as pessoas aqui ouvindo, Senhor, vivam o Evangelho verdadeiro
tanto dentro de casa, principalmente, quanto no serviço e no trabalho, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. Continue nos edificando e nos ajudando, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Fique com Deus, gente.